Aí, Bruno, você me levantou a bola aqui da gente falar um pouco de cuidados ao trabalhar com mídia programática, e uma coisa que eu já ouvi muito é a questão de LGPD, que até está nesse contexto de Addressable TV, por exemplo, né? A questão aqui é a transparência dos dados na programática, né? E enquanto a compradores, né, nós aqui, empresas, no papel de compradores e distribuidores de mídia, o que a gente tem que ter em mente, ou quais são os cuidados para não cair numa espécie de malha fina da LGPD, assim, de fato tem que ter algum cuidado adicional quando eu estou falando de mídia programática em relação à LGPD? Olha, esse é um assunto bem delicado, assim, né? Eu Opa, já participei de alguns comitês, de algumas reuniões, né? Participei dos comitês quando a gente era associado à IAB, que a gente hoje não é mais, e a gente é associado à ABRAD hoje, né? Participando de alguns comitês. Esse é um assunto muito, muito delicado. Quando a gente, né? Quando começou essa discussão de LGPD no Brasil e o próprio GDPR da Europa e o da Europa. CCPA dos Estados Unidos, a gente começou a olhar e falar assim, tá, toda a discussão é em cima, eu não sei o quanto, né, vocês entendem, mas eu explico um pouquinho, mas a discussão é sobre a integração do First Party Data com o Third Party Data. Né? O que acontece? Todo anunciante, todo publisher, ele tem o First Party Data, que são dados declarados, né? O e-commerce tem o cara lá que põe o e-mail, CPF, sexo, idade, enfim, todas as informações sensíveis, né, dados como sensíveis. E a gente tem o Third Party Data, que é o dado de que tipo de site ele visitou, que tipo de conteúdo ele buscou, tal. E aí a grande discussão do GDPR é a integração desses dados, porque quando você começa a integrar os dados, você começa a qualificar sociodemográfico com tendência de comportamento e você começa a poder manipular o cara através de conteúdos. Quando você separa os dados, né, você quebra a principal discussão do GDPR. Fala, olha, tá bom, se eu não consigo conectar o dado sensível, né, a pessoa, com comportamento e interesse, beleza, eu não sei que o Bruno é casado, enfim, tem família e que gosta de uma marca ou de um carro específico. Então, eu não conecto eu não faço uma união desses dados para transformar a tendência dele. Eu simplesmente sei que esse computador ou esse celular, ele tem uma preferência por uma marca de carro X e a marca concorrente vai tentar oferecer um produto, né, semelhante pelo mesmo preço. E aí, na Lei Geral de Proteção de Dados, você entra no legítimo interesse. Né? A marca está usando o dado para entregar uma informação que é qualificada para o cara, sem infringir, saber que é o Bruno, saber o CPF dele, saber se ele tem condições de comprar o carro ou não. Então, a programática, falando especificamente da programática, ela não tem esse problema com a LGPD, porque ela não faz essa conexão de first e third party, né? Dois, porque com a saída do third party cookie, ela perde qualquer lastro, né, dessa integração. Então, a programática não tem, né? Qualquer um que fale, porque o LGPD na programação... Cara, eu vou te falar que para mim, né, já falei com alguns amigos advogados, é a maior falácia que você tem, falando, olha, a programática vai ferir o LGPD. Cara, em momento algum, em momento algum. Agora, o cenário que pode, né, interferir é quando o anunciante ele tem lá a sua camada de first party, né, ele tem lá o CRM dele, ele tem aí o CDP dele, que aí ele tem os dados sensíveis, ele sabe lá o Bruno, o número do cartão de crédito, o CPF, ele pega esses dados e aí ele usa esses dados para uma plataforma de programática. Mas aí, de novo, entra na questão do legítimo interesse. Os dados são deles, ele só está usando uma tecnologia para fazer entrega de mídia. Então, ele não está quebrando nenhuma regra do LGPD. Né? Ele está, de novo... e aí, a lei do legítimo interesse como a marca tem o objetivo de melhorar a experiência do consumidor segundo a sua própria marca ou o seu próprio produto, eu não estou infringindo nenhuma lei. Né? Eu estou infringindo lei se eu usar, por exemplo, dentro do criativo, do banner, para dizer assim, Guilherme, eu sei que você ganha R$5.000 por mês, eu estou aqui com uma proposta de ganhar 6. Aí você está tornando público uma informação que é sensível e aí não pode. Mas quando a gente fala de anunciar marca, anunciar produto, essa integração de dados na programática especificamente não tem. O que aconteceu é que
os maiores players do mercado que sofrem com isso, que é Google, Facebook, que são mensalmente multados, né, na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil não multa esses caras, né? O Brasil, né, olha, né, o Brasil, eu digo que é o país do deixa para lá, né? Eles devem ter Mas até orçamento separado para isso já, mas tá sobrando lá no exato, terra de caixa. exato, todos. exato. Mas são os caras que, por exemplo, o Google tem seus dados sensíveis, tem tudo que se você vê, tem onde você vai, o que você compra, né? O Facebook também. E eles usam isso para direcionar campanha, direcionar mídia. E, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma ação legal direcionada para esses caras, tá? Não entendi ainda, né? Porque eu acho que até mês passado o Google foi multado em 190 milhões de dólares na Europa porque ele estava usando uma integração de dados que não é permitido. Então, se ele usa lá, ele usa no mundo todo, né? E aí, como a nossa lei é muito semelhante ao LGPD, ao GDPR, eu ainda não enxerguei por quê. Mas, enfim, também não me interessa, assim, né? Eu acho que isso não é um papel meu. Sobre a programática, que aí é a minha área de expertise, assim, não tem uma preocupação, assim, os clientes que um anunciante, uma agência, fala, mas e o LGPD? Cara, não tem nenhum motivo ou razão para existir uma preocupação com relação ao LGPD.